Um dos grandes desafios para os cotas como eu, e se calhar como o Carlos, como o amigo Rousseau, etc., foi tema da nossa hora do almoço com o Ricardo. Como é que nós nos mantemos up to date? Carlos, conta lá os truques do Carlos. Isto é curioso, João, principalmente também, como eu estou ligado ao ensino, passam por mim pessoas maioritariamente mais jovens. E eu próprio às vezes fico a perguntar para mim próprio, mas o que é que eu faço aqui? Como é que é possível eu manter-me e estar eu a ensinar as pessoas mais novas do que eu, que em princípio até deveriam ter mais aptidão e tendencialmente. Mas eu acho que a grande diferença está, em primeiro lugar, na abertura de espírito e, em segundo lugar, num estudo permanente. Porque não é só na medicina, é na maior parte das áreas do conhecimento. Mas esta aqui, particularmente, como está em constante remodelação, requer, para especialistas e não especialistas, que, de facto, nos mantenhamos acompanhados ao corrente da espuma do que está a sair. Portanto, é estudo diário. Muito bem. Agora para vocês os dois, eu até depois já passo o micro também para ti. Um dos grandes jogos que agora descobrimos na minha geração de cotas antigamente era falarmos de futebol, falar de outras coisas, agora é puxarmos os telemóveis, e às vezes era contar anedotas. Quando alguém não sabia uma determinada piada, ficávamos o nosso ego. Agora é descobrir uma aplicação que o outro diz, epá, isso eu não sabia, isso eu não conhecia. Então eu criava aqui um dueto entre vocês os dois, sobre vocês partilhar connosco assim, para mim, vocês têm que ter isto no vosso telemóvel. Estas ferramentas são fundamentais. E com a vossa experiência dos dois, façam aí assim uma dupla, assim, é muito importante ter isto no vosso smartphone. Por isto e por isto e por isto. Vendam-nos lá aí umas aplicações. Eu acho que podemos começar pelos básicos. Quem é que tem Uber? Uber. Ok. Quem é que tem Netflix? Os mais jovens, lá atrás. Em casa. Ela está falando de smartphone. Está falando de smartphone. Pode ser no smartphone também, pode ser em casa. Mais, quem é que tem uma loja online, seja ela qual for? Ok? E compram online através do smartphone? Sei qual é. Querem dizer nomes das lojas online que vocês têm? Roupa, qual? Imensas? Ok. Todas as marcas. Uma pastinha com roupas. Quem é que tem um TripAdvisor ou um Airbnb? Todos. Toda a gente tem. Portanto, é assim, eu acho que não precisamos dizer, os básicos estão lá todos. Não é? Alguma área? Érica, sim, uma... Eu vou ser um pouco a voz de contra. Eu vi um dado interessante, eu acho que, se tenho que lembrar, eu posso mentir, se calhar não vão validar o que é que eu digo. Vão de certeza. Eu vi um dado que 50% dos americanos que têm um smartphone, sabe quantas aplicações instalam em média por mês? 50%. Por mês? Vá, um número. 10? Não. Zero. Instalam zero aplicações. E é uma tendência, falando um pouco contra, se calhar, qual é a pergunta, nós também vivemos na época de preguiça total. O ser humano é preguiçoso por natureza, não é? É por isso que sobrevivemos, é conservar a energia, fazer o menos possível. Instalar uma aplicação dá muito trabalho. Tem que clicar, tem que me lembrar de coisas. Tem password, tem password, tem que atualizar, etc. Portanto, o que é que está a acontecer mais que acho fantástico é o Don't Make Me Think. Muitas das funcionalidades que hoje em dia, que antigamente ou hoje em dia estão aplicações, estão a ser fornecidas na mesma, mas de uma forma mais nativa, sem eu reparar. Principalmente em plataformas de messaging ou de chat, por exemplo. Se eu consigo fazer dentro do messaging platform tudo o que eu faço numa app, porque é que eu vou instalar uma app? Porque é que eu vou desenvolver uma app? Se eu consigo fazer isto numa plataforma que já tem instalado, tem todos, não preciso de instalar. Se faço um update, é logo para todos. Se tenho uma conversa com alguém, consigo incluir estas funcionalidades, em vez de ir abrir uma app, mais uma coisa, etc. Portanto, acho que, para mim, e eu como utilizador também estou aí por aí, acho que vamos ver cada vez mais. Acho que o Uber é um ótimo exemplo disto, que tentar, através da API do Uber, integrá-lo em menos sítios possível.
eu não queria falar em nome do Uber, mas parece que o vosso objetivo não é instalar apps, é ter clientes. E se as pessoas usam Facebook Messenger para pedir um Uber ou Google Maps para pedir um Uber, ótimo, melhor ainda, porque é isso que é seamless. E é isso que é mais fácil para os consumidores. Portanto, eu pessoalmente estou muito atento a estas tendências, como é que podemos usar plataformas que já existem, que têm um footprint enorme, têm bilhões de users, como é que podemos acrescentar funcionalidades, aí como é que podemos ter uma loja dentro do Messaging App. E aqui voltamos aos Gafanomics, vamos depender que é cada vez mais com marcas e com parceiros daquelas autoestradas, não é? Porque quem vai ser o dono da autoestrada vai ter um poder enorme, e vemos uma luta enorme, e vemos aqui uma junção de soluções que têm a ver com inteligência artificial, interpretar, falar, esse tipo de coisas todas, e vemos a Apple, a Google, a Microsoft e a Facebook todos ir para o mesmo sítio e comprar e aprender esse tipo de coisas. Portanto, para mim a tendência é isto, nativamente incluir isto em outras funcionalidades. A grande tendência é mesmo aquilo que nós chamamos as invisible apps, no fundo, que é o fim das apps. Nós sabemos, há um estudo em Portugal que diz que um utilizador português utiliza 10 apps em média, que é muito acima daquilo que é o normal. Mas já sabemos que os portugueses, a nível tecnológico, são muito early adapters de tudo o que é tecnologia a nível de smartphone. E, portanto, isso acontece frequentemente. Mas a grande tendência, aquilo que o Eric dizia é verdade, é pensarmos um bocadinho para a inteligência artificial e, sobretudo, encontrarmos ou tropeçarmos na vida dos utilizadores onde eles estão, não tentá-los trazê-los para os nossos territórios, para as nossas apps, mas tentarmos estar na vida deles onde quer que eles estejam. Se eles estão no Messenger do Facebook, então é aí que eu vou falar com eles. Se eles estão no Twitter, se eles estão onde quer que eles estejam, é aí que eu tenho que falar com eles. Se eles estiverem sincronizados a um beacon num hipermercado, é aí que eu tenho que falar com eles. No fundo, é conseguir utilizar esta identificação daquilo que são os utilizadores e conseguir conversar com eles em todos os pontos de contacto. Isso é que é o grande desafio e, no fundo, é o fim das apps, que é aquilo que está iminente. Muito bem. Nós vamos fazer uma ronda final e depois vamos passar para os prémios. Alguém quer partilhar alguma coisa? Obrigado, João. Sim, eu gostava de aproveitar para fazer duas questões, talvez à Sandra e ao Carlos, sobre as quais eu tenho pensado nos últimos tempos. A primeira, talvez para o Carlos, é sobre a Google e em que medida é que a Google, o Facebook, ou no fundo as redes sociais em geral, podem ter um potencial de se transformarem cada vez mais, não apenas em canais de partilha de informação, ou de estados de espírito, estados de alma, ou de whatever, mas sim em verdadeiros e efetivos canais de vendas de produtos ou de serviços. A segunda questão, para a Sandra, e já agora faço as duas, é pelo seguinte: eu tenho um slide que vi e que às vezes gosto de utilizar nas minhas aulas, em que tenho 4 destas grandes empresas, a Facebook, a Amazon, a Apple e a outra, Google. Tenho essas 4 e onde estão os 4 mentores e criadores dessas empresas em banda desenhada, num único slide, em que cada um deles tem um pensamento, e o pensamento é: eu gostava de ser como ele, como aquele. E o outro diz: mas eu gostava era de ter aquele e o outro serviço. Ou seja, no fundo eles gostavam de se miscigenar, gostavam não, nesse slide, de se diferenciar em termos de serviço, mas sim de combinar e integrar valências que os outros modelos de negócio que eles admiram também possuem e que eles não possuem, mas costumam possuir. Esta visão é meramente uma caricatura ou tem algum fundo de verdade? Qual é a sua opinião? Já começa o Carlos? Ok, José, então eu vou responder. Que se por canais de vendas se entende alguma loja ou produtos que a Google já tem, era por aí a questão. Portanto, ele já tem o Google Shopping, depois tem outros canais próprios, que é o Google Merchant Center. Eles próprios comercializam merchandising deles, mas não só, também gadgets, tem agora o Google Wi-Fi, o Chromecast, enfim, tem uma série de produtos com a marca deles, mas eles estão essencialmente virados para
disponibilizar os meios para os anunciantes lhes deixarem lá os seus dólares. Eu creio que 90%, mais coisa menos coisa, 90% das receitas da Google advém justamente dos anúncios no Google AdWords. Mas não vendem produtos. Não, mas eles vendem produtos também. Imagina, eu agora tinha uma marca, tinha um produto qualquer. Em vez de criar o meu site, ou criar os meus próprios canais, eu gostava de utilizar, por exemplo, estou a pensar em voz alta, o Google. Isso era aceitável? Isso tem um potencial para o futuro? Qualquer marca Tem. utilizar o Google como um canal de vendas? Tem. Eu não sei se já existe, mas está muito dentro da filosofia e também do passado arqueológico deles. Nós vamos ver eles praticamente onde encontram um espaço para crescer dentro daquela visão positiva e dentro da missão deles, don't be evil, não sejas diabólico. Eu creio que eles vão apresentando. E sempre que isso for rentável, também é curioso nós observarmos que eles têm lançado inúmeros recursos, plataformas, sistemas e não têm qualquer pudor em cortar aquilo se verificarem que não está a ser rentável. É curioso também. Respondendo à sua pergunta em relação à banda desenhada dos GAFA, é exatamente isso. Eles, o que todos eles têm aquilo que é chamada o seu core business, que é a sua cash cow, não é? Como os 90% de rentabilidade vem da publicidade e tudo o resto são territórios no quais eles querem entrar e ainda não estão. A Google, por exemplo, está a criar uma empresa que se chama Calico, que basicamente o que estuda é a degeneração das células humanas e é com a ideia de travar, com a ideia de nós ficarmos jovens muito mais anos. E é algo que não é assim tão impossível e que eles já prometeram que muito em breve vamos viver até aos 200 anos. Vamos rebentar com a segurança social, é verdade, mas vamos viver até aos 200 anos. E isso o que é que tem a ver com o motor de pesquisa? Nada. O que é que tem a ver com o Google AdWords? Nada. Portanto, estas empresas, mas estou a dar este exemplo, mas cada uma destas 4 saem do core business, que é isso que as empresas tradicionais não conseguem fazer. Eles perseguem o utilizador, se eles identificam que há alguma coisa que seja verdadeiramente importante na vida daquele cliente, eles saem do core business e lançam-se nesse mercado. E isso é algo que é completamente revolucionário. Isso só pode ser possível porque há 4 tipos que foram verdadeiramente visionários e veem o mundo e nada aos trava, não é? Há bocado estávamos a falar do Elon Musk e da Tesla, mas não podemos esquecer também que também o Sergey Brin e todos eles têm visões do mundo completamente diferentes, não é? O Sergey Brin adorava que não houvesse presidentes dos Estados Unidos, se calhar, e fosse tudo um algoritmo a gerir o país. Portanto, nós estamos a lidar com pessoas que veem o mundo de uma maneira completamente diferente. E isso é o que eles fazem, sair desse core business. Essa eu acho que é a maior ginástica que uma empresa tradicional tem que fazer, no fundo é identificar os problemas, as necessidades e os desejos na vida dos consumidores e sair do seu core business, porque eles competem por uma única coisa, que é quanto tempo é que eu, como empresa, consigo ocupar na vida do meu cliente. Essas são as novas audiências, já não é televisão. É quanto tempo eu consigo criar valor de utilidade e ser útil, fazer parte da vida do meu cliente. Isso é o que os move. E isso tem muito a ver com esse espírito do eles querem sempre o que ainda não têm e vão atrás se isso for útil para o seu cliente. Muito bem.